Wilson e Graeb, a gente já vai chamar agora o líder do Podemos no Senado, senador Oriovisto Guimarães, que participa com a gente hoje do Papo Antagonista. Senador, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Obrigado por dedicar um tempo da sua agenda aqui ao Papo Antagonista e para conversar um pouco mais sobre esse debate que foi traçado, então, foi explicitado, na verdade, né? Porque ele já foi traçado há muito tempo e foi explicitado hoje, vocalizado pelos presidentes das duas casas, tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados. Senador, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Eu gostaria da sua informação sobre esse ponto, né? Sobre essa briga das MPs ali dentro do Congresso Nacional. Qual a avaliação que o senhor faz sobre esse debate e essa discussão da reativação das comissões mistas para avaliação das medidas provisórias? Boa noite, Kenzo. Boa noite aos outros dois, Wilson e Graeb, que também estão presentes. Boa noite a quem nos acompanha de casa. Olha, eu participei hoje pela manhã, das 9 da manhã, começou a reunião de líderes com o presidente Rodrigo Pacheco, e ela foi praticamente até às 11 horas da manhã. Falaram todos os líderes, e houve uma decisão unânime de todos os partidos que apoiam o governo, partidos que se opõem ao governo. Então, não se trata aqui de política partidária, porque é uma unanimidade o posicionamento dos líderes no Senado. Todos nós entendemos nessa reunião que as medidas provisórias, pela nossa Constituição, sempre esteve muito claro que deveriam ser formadas comissões mistas e as relatorias deveriam ser alternadas, uma vez para o Senado, outra vez para a Câmara. Isso era assim até o aparecimento da Covid. Com a Covid, houve uma decisão do Supremo dizendo que enquanto perdurasse o estado da pandemia, então poderia começar pela Câmara, ser analisado lá, e depois mandado para o Senado e ser analisado no Senado. E assim foi feito. A pandemia acabou, as reuniões remotas acabaram, tudo voltou ao normal. E nós temos que voltar a cumprir a Constituição. Mas acontece que a Câmara gostou do jeito que as coisas eram feitas durante a pandemia. Gostou muito. Assim como alguns promotores gostaram do trabalho remoto e agora não querem voltar ao trabalho presencial. São resquícios da Covid ainda isso. Por que eles querem continuar com esse resquício? Porque você ter a relatoria de todas as MPs e começar sempre pela Câmara, dá à Câmara, dá ao Centrão um poder excepcional para fazer barganhas com o governo. Então, realmente, em alguns casos, essas medidas provisórias chegam em cima da hora. Ultimamente, isso melhorou. Arthur Lira está correto ao dizer que melhorou, mas houve um tempo que elas chegavam para o Senado em 3, 4, 5 dias analisar uma medida provisória. O prazo é 120 dias, a Câmara gastava 110 e deixava 5 para nós. Isso melhorou, de fato melhorou, mas ainda acontece. Agora, independente de prazos, é preciso ou alterar a Constituição ou voltar-se a cumprir a Constituição. Do ponto de vista jurídico, está muito claro que essa coisa de começar pela Câmara e depois passar para o Senado poderia existir contrariamente à Constituição durante a pandemia. A pandemia acabou, portanto, essa autorização se exauriu. Tem que voltar ao que a Constituição diz. É tão simples quanto isso. Ô, líder, deixa eu aproveitar e já arrematar uma... Desculpa, Kenzo, ter te Imagina, cortado. que isso, já ia te chamar. Tá certo, só para a gente ganhar tempo. Ô, líder, me pareceu, tanto na fala principalmente da fala do Lira, me pareceu praticamente que o presidente da Câmara está querendo utilizar essa situação das medidas provisórias e essa disputa de poder com o Rodrigo Pacheco para chantagear o Planalto. O senhor também enxerga isso dessa forma ou a minha interpretação está sendo muito, digamos que, extensiva desse fato? Vamos dizer que a sua maldade coincide com a minha, mas não posso dizer.
Porque me parece que é isso, né, senador? Me parece que há uma tentativa ali do do Arthur Lira, né? Eu senti na coletiva dele hoje até um certo desespero na fala de perder tanto poder, porque no momento que ele não tem um orçamento secreto para dominar a pauta da Câmara e para liderar esse processo com os deputados, me parece que agora ele utiliza essa questão da tramitação das medidas provisórias para ter um poder que de fato ele não tem. É por aí mesmo, senador? Olha, essa é uma interpretação possível. Eu prefiro não fazer interpretações, eu prefiro apenas insistir que nós devemos cumprir a Constituição. Nós não podemos abrir mão de cumprir a Constituição, seja por qual razão que for. Né? A Constituição diz claramente sobre as comissões mistas e elas só foram excepcionalizadas durante a pandemia. A pandemia acabou. Legalmente, oficialmente, acabou a pandemia. Então, volta-se ao rito constitucional. Senador, líder, então, na sua avaliação, se Lira permanecer tentando bater o pé nessa situação, Lira quer dar um cavalo de pau na Constituição, na sua avaliação, ou não? Com certeza, se o Senado concordar com isso, estará fazendo o mesmo. O Senado não pode concordar. Todos os líderes foram unânimes em deixar muito clara a nossa posição. Nós queremos o diálogo, nós queremos o entendimento, mas nós não podemos, por causa das questões de Alagoas, como diz o Lira, começar a passar por cima da Constituição. Eu acho que o Rodrigo Pacheco, eu acho que o Senado foi, inclusive, muito condescendente, porque a pandemia foi oficialmente terminada, se não me engano, em julho. O ministro da Saúde disse que não tinha, julho do ano passado, estava encerrado o estado de pandemia no nosso país. Posso estar errado no mês, mas foi por aí. E isso continuou até o final do ano, e daí Rodrigo Pacheco disse o seguinte: olha, legislatura passada, todas as medidas provisórias que foram do Bolsonaro, tudo bem, continua no rito antigo. Agora, começou uma nova legislatura. Essas medidas provisórias do governo Lula têm que ser pelo regime da Constituição. Não se justifica mais ficar nesse passado que passou, não é? Graeb. Só o Graeb, a gente está sem ouvir seu áudio. Graeb já vai... Aqui. Desculpa. Tá, agora sim. Pronto, foi. Senador, boa noite, tudo bem? Boa noite. O Lira liberou agora no fim da tarde uma nota em que ele deixa claro que não abandonou a ideia de mudar o rito de apreciação das medidas provisórias. Como o senhor bem disse, isso só é possível com uma mudança da Constituição. Existe alguma disposição no Senado para se discutir uma mudança desse tipo na Constituição? Olha, Graeb, existe uma proposta de alguns senadores que me parecem bastante razoável, que seria a alternância. Uma medida começaria uma MP começaria pelo Senado, outra MP começaria pela Câmara dos Deputados. Essa alternância daria uma paridade para as casas, mas aí nós teríamos que fazer duas mexidas na Constituição e teria que haver um acordo muito claro entre Câmara e Senado. É uma ideia lógica, é uma ideia que faz sentido, mas é preciso que haja entendimento. Não há esse entendimento ainda. Wilson. Senador, para mim, uma última pergunta. Essa paralisia na tramitação das medidas provisórias, né? É bom lembrar que oficialmente elas estão paradas. Isso denota que o governo Lula não tem força no Congresso para conseguir impor a sua pauta, ou pelo menos para ajudar a tramitar um instrumento que é absolutamente simples, que é a medida provisória, senador? Não, veja, essa questão não está tanto assim na mão do presidente Lula. Hoje é uma questão entre as duas casas legislativas. Está havendo duas interpretações, uma do Senado, outra da Câmara. Não será o Lula que vai arbitrar isso. Se for o caso, isso acabará no Supremo Tribunal Federal. E nós não temos dúvida
que, aliás, já está no Supremo Tribunal Federal, mas caiu para o ministro Nunes Marques, não é? E ele está acamado, ele está doente. Nós temos que respeitar esse período dele de doença. Então, infelizmente, essa decisão ainda não saiu. Mas todas as consultas que fizemos ao Supremo, alguns ministros já nos disseram com todas as letras, não há o que discutir. Acabou a pandemia, volta a valer a Constituição e a excepcionalidade se encerrou. Então, mais dia, menos dia, se não for resolvido pelo entendimento, será resolvido pelo Supremo. Não é? A gente espera que seja resolvido pelo entendimento. O presidente Rodrigo Pacheco é uma pessoa extremamente educada, democrático, gosta de conversar, e é um gentleman. Eu tenho certeza que ele se dá muito bem com o presidente Arthur Lira, e estou torcendo para que eles se entendam, porque é muito ruim para o país se isso parar, não é? Posso fazer uma pergunta? Claro, Graeb, por favor. O deputado Arthur Lira, ele também se comprometeu em fazer uma análise concentrada ali das MPs que vem do governo Bolsonaro na semana que vem, que é limpar essa pauta, né? Mas ele não se comprometeu com nada em relação às MPs do Lula. E muita coisa importante do governo Lula só foi posta em andamento com o MP mesmo. Da organização do governo à retomada do Bolsa Família. Né? Então, tem o CAF, tem tantas coisas, né? Um monte tem muitas de coisas importantes. O Congresso, vamos dizer assim, tem uma ferramenta para empacar a tramitação das MPs, que é simplesmente não indicar nomes para as comissões mistas. O Lira pode falar, tá bom, vocês vão fazer com comissão mista de novo, mas a gente está com preguiça aqui, sei lá, tem outra coisa para fazer, nós não vamos indicar os nomes. Então, aí tem um risco das MPs caducarem, né? Explica para a gente. Vamos deixar claras as responsabilidades caso a gente caminhe para um impasse desse tipo. Veja, a legislação já prevê que, se não houver indicação, automaticamente o presidente do Congresso, que é Rodrigo Pacheco, que o presidente do Senado é o presidente do Congresso, nomeará os líderes partidários automaticamente, proporcionalmente, e montam-se as comissões. Mas você tem razão num outro aspecto. O Congresso, seja a Câmara, seja o Senado, desde que não vote, desde que deixe passar o prazo, a medida provisória caduca. Isso já aconteceu inúmeras vezes. Às vezes, deliberadamente, se deixou caducar por razões políticas, de comum acordo entre as casas. Isso pode acontecer, mas não é bom que aconteça, e são raros os casos em que isso aconteceu. Eu acho que o Congresso tem na sua obrigação de apreciar essas medidas e de modificá-las naquilo que ele entender que não é bom para o país. Eu acho que vai voltar a funcionar. Outra coisa, o prazo não é tão exíguo ainda, porque como o Congresso só tomou posse no dia 2 de fevereiro, os novos congressistas, os 4 meses da medida provisória, mesmo aquelas que o Lula editou em janeiro, só começam a correr a partir de 2 de fevereiro. Então, nós temos fevereiro, março, abril e maio. Vamos dizer assim, até 2 de junho, nenhuma medida vai caducar. Nós temos prazo até lá para resolver esse desentendimento entre Câmara e Senado. Eu acho que vamos resolver com diálogo. Senador Oriovisto Guimarães, líder do Podemos. Líder, muitíssimo obrigado por dedicar um tempo da sua agenda hoje, nessa quinta-feira, aqui com a gente no Papo Antagonista. Portas abertas, sempre que precisar, estamos aqui à disposição para qualquer esclarecimento, qualquer notícia. É só voltar, o senhor já sabe, é de casa já. Muitíssimo obrigado, senador. Obrigado a vocês, um abraço.